Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o meu trabalho. Também me siga nas redes sociais, @DavidChiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lembrando, última semana da promoção do ProFootball, profutbol.com.br/assinar, 50% de desconto no plano anual, 50% de desconto no plano anual, tá? R$ 59,90 e você ainda pode parcelar em 4 vezes sem juros de R$ 14,99. Então, não deixe para depois, vai só até esse domingo, profutbol.com.br/assinar, se torne um assinante e aproveite todo o conteúdo. Mas vamos lá, vamos continuar falando do draft que passou aí na última semana e eu separei aqui um conteúdo legal, que são 6 jogadores que caíram no lugar certo nesse draft. O que é o lugar certo? Bryce Young, para mim, ele caiu no lugar certo, eu só vou exemplificar. Mas são 6 caras que, dentro do que eles são como jogadores, caíram no lugar mais adequado, que talvez se eles caíssem em outro lugar, o seu aproveitamento, o seu desenvolvimento fosse diferente, tá? O seu impacto talvez fosse diferente. Vou trabalhar só com nomes de primeira rodada, é lógico que tivemos jogadores de outras rodadas que também caíram em lugares interessantes, como Michael Mayer, por exemplo, o tight end, ou Joey Porter Jr., o próprio Will Levis, mas vou trabalhar com 6 nomes da primeira rodada que eu acho muito interessante e vou explicar por quê. E aí eu vou na ordem aqui do draft, tá? Da primeira rodada, para explicar. Ou não, mudei de ideia. Vou pegar aleatório. Vou começar com um jogador que foi para o Green Bay Packers, Lucas Van Ness, né? Ou Luke Van Ness, como preferirem. Luke Van Ness é um edge muito atlético, muito grande, com capacidade de jogar por dentro e por fora. Teve um RAS altíssimo, tem um biotipo perfeito para a posição. Caramba, é só eu começar um vídeo que me dá coceira no rosto. Acho que é por causa da luz, inclusive. Sei lá, enfim. Porque esquenta, né? Pode ser. O Van Ness é um cara que, apesar disso tudo, não é muito polido tecnicamente. Tem um potencial muito grande, mas ainda não é um jogador pronto. Exatamente como era o caso do Rashan Gary quando foi draftado pelos Packers alguns anos atrás. O Rashan Gary demorou um pouquinho até para se desenvolver, tá? Mas tinha outros jogadores na rotação na sua frente, o que possibilitava com que ele tivesse esse tempo para desenvolvimento. Nesse caso, esse ano, o time tem o Gary na frente, tem o Preston Smith, tá? E ainda tem o Kingsley Enagbare, que produziu o ano passado. Então, o Lucas Van Ness é um projeto para o futuro. Como ele é um jogador que não está polido, cair num cenário desse é o ideal para ele. Então, acho que essa escolha na número 13 para o Lucas Van Ness é perfeita. E reparem, eu estou falando aqui de escolha para o jogador. Eu não estou dizendo que eu faria isso se eu fosse o time ou que foi a melhor escolha do mundo. Mas para o Lucas Van Ness é uma escolha muito boa. Seguindo, outro nome muito bom é o Deonte Banks, o cornerback que foi lá de Maryland, que foi para o New York Giants. Por quê? Ele é um encaixe perfeito no sistema do Don Wink Martindale, tá? Ele é um cornerback agressivo, que gosta de jogar em mano a mano, tá? E que sabe brigar no topo da rota. São as 3 coisas que o Martindale ama demais, tá? É um coordenador que segue usando cover 0, cover 1, né? Cobertura com um safety no fundo do campo ou sem ninguém, mano a mano total, mandando toneladas de blitz, algo que ele já fazia lá em Baltimore, e ele adora esse tipo de cornerback. O time tem um cornerback número 1, assim, incontestável? Não tem. O Adoree Jackson é o cornerback número 1 do time. Ok, um bom jogador, um sólido jogador? Sim, mas nada de espetacular.
Então, se o Banks se desenvolve rapidamente, e considerando que ele cai num time que preenche, que fecha com o que ele faz bem, acaba sendo muito interessante, tá? Então, o Deonte Banks de Maryland foi um casamento muito bom para ele também ir para o New York Giants. Cai num lugar onde ele vai precisar de menos adaptação, tá? E em que ele pode se tornar rapidamente a peça central da unidade. Seguindo, outro nome interessante. Esse eu acho que as pessoas precisam entender realmente isso que eu estou falando. É o que eu faria? Não. Gosto da filosofia do time? Não. Mas para o jogador é ótimo. Bijan Robinson no Atlanta Falcons. Vamos lá. Primeira coisa. Eu não gosto da forma como os Falcons constroem seu elenco, pensando em correr com a bola, esse tipo de coisa. Porém, é coerente, tá? Eles pegarem o Bijan Robinson. Isso faz com que eu ache bom? Não. Não acho que seja bom. Eu não estou preocupado com o que a franquia acha, eu estou emitindo a minha opinião. É diferente, tá? Porém, entretanto, todavia, é coerente com o que a franquia faz. Tem feito nos últimos anos. Eu discordo por completo, eu penso o futebol americano de uma forma diferente, tá? E a gente vê, e para não dizerem que eu tô pegando no pé dos Falcons, como já veio gente me dizer aí num comentário, eu falo isso desde o tempo do Tennessee Titans, quando o Arthur Smith, inclusive, era coordenador ofensivo. Mas é o caminho que os Falcons optaram por seguir. Até aí, tudo bem. E aí, eles são um time que mais correu com a bola no ano passado, e aí eles pegaram o Bijan Robinson, running back. Ele não poderia estar num cenário melhor. Um time que gasta bastante com linha ofensiva, que vai correr com a bola, que quer tirar a pressão do seu quarterback, né, do Desmond Ridder, tá? Vai trabalhar o play action, vai querer que o Ridder tire a pressão e ainda tem um bom complemento no Tyler Allgeier, um cara de quinta rodada que correu para mais de 1.000 jardas no ano passado. Então, para o Bijan, é o melhor dos mundos. Ele vai ter muitos toques na bola, sem ser necessariamente sobrecarregado, porque o Allgeier não vai ser tirado da rotação, e ainda você vai ter alguns outros jogadores para ter alguns toques na bola, mas vai ser a estrela desse ataque. Esse ataque possivelmente vai ter um grande volume de Bijan Robinson aí. Então eu acho que para o jogador ir para o Atlanta é muito bom. Ele vai ter um volume interessante, ele vai ser utilizado como um foco ofensivo, né? Então para ele é muito bom. Eu teria escolhido? Não. Eu concordo com a forma como o Atlanta constrói seu elenco e pensa futebol americano? Não, não concordo, mas existe uma coerência, tá? Existe uma coerência no que a Atlanta faz. Quarto nome, esse é um wide receiver lá de TCU, Quentin Johnston, caiu no Los Angeles Chargers, escolha perfeita para os dois. Os Chargers têm recebedores, né, o Mike Williams e o Keenan Allen, e agora no cerne do nosso vídeo, no ponto do nosso vídeo, por que para o Quentin Johnston isso é tão importante? Quentin Johnston é um jogador muito veloz, tem velocidade para esticar o campo, para verticalizar, tá? E é um jogador que é capaz de quebrar tackles, produzir depois da recepção. A gente viu ele fazendo isso de monte no college football. Porém, entretanto, todavia, é um cara que tem os seus probleminhas de drops, né? E é um cara que ainda não tem grandes rotas. As rotas não são muito afiadas para criar separação, a mudança de direção e isso tudo mais. Dá para trabalhar os problemas do Quentin Johnston? Dá. E aí a questão é o seguinte, ele não precisará ser o ponto focal desse ataque aéreo. Mike Williams vai continuar recebendo muita atenção, tá? Keenan Allen vai continuar recebendo muita atenção. E aí ele vai poder ser trabalhado primeiro nos pontos em que ele já é bom, sendo utilizado dessa forma, para depois sim ir crescendo e galgando espaço se conseguir evoluir. Então não chega com aquela pressão toda o Quentin Johnston lá no Los Angeles Chargers. Faltam dois nomes e vou deixar aqui o penúltimo nome, Christian Gonzalez, cornerback do New England Patriots. Primeiro, Gonzalez
para mim valia uma escolha top 10. Eu, se fosse Atlanta, inclusive, teria escolhido o Gonzalez, que estava disponível, tá? Também teria escolhido se eu fosse Washington, que pegou o Forbes, e acho que New England conseguiu um belo de um steal. Mas por que para o Gonzalez é tão importante? O Gonzalez é um jogador muito atlético, que cresceu muito de produção no último ano, mas um cornerback sempre passa por geralmente passa aí por um período de transição, e New England tem o Jonathan Jones, que renovou o contrato, tem alguns outros jogadores que já estavam lá, como os outros Jones, né, o Marcus e o Jack, e o Gonzalez vai gradativamente ocupar o seu espaço, deve começar como cornerback 2 e fazendo a transição, tá? Poucos trabalham tão bem defensive backs, principalmente cornerbacks, como Bill Belichick. A gente vê jogadores assim que chegam do draft com menos badalados dando muito certo na sua secundária. J.C. Jackson é o mais recente, tá? Então ele vai para um coach staff que sabe trabalhar jogadores da sua posição, já com um jogador experiente à sua frente, tá? Podendo ser potencializado. Então eu gosto muito para o Christian Gonzalez do que aconteceu. E ele tem potencial para ser uma estrela na liga. Eu acho que o Christian Gonzalez pode se tornar um grande cornerback na NFL. E para finalizar, tá? Eu vou aqui com Anthony Richardson, quarterback dos Colts. Vocês vão dizer, você tá maluco, os Colts precisam vencer agora, eles estão sem quarterbacks há anos. Os Colts são uma franquia paciente com quarterbacks historicamente no primeiro ano. Peyton Manning teve inúmeros problemas no seu primeiro ano. E não houve qualquer questionamento dentro da franquia. Andrew Luck teve inúmeros problemas no seu primeiro ano. E também não houve qualquer questionamento dentro da franquia. Mas eram prospectos superiores ao Anthony Richardson. Eram, mas isso é cultura, tá? O dono dos Colts confia no Anthony Richardson. E, para mais, Anthony Richardson tem como seu treinador o Shane Steichen, que é um cara que trabalhou no Los Angeles Chargers com o Justin Herbert, no ano que o Herbert foi calouro e ganhou o prêmio de calor ofensivo do ano, batendo diversos recordes na posição de quarterback para um novato, e também trabalhou no Philadelphia Eagles com o Jalen Hurts e tornou o Hurts o que ele é. O primeiro ano do Hurts foi muito usado o atleticismo dele enquanto ele evoluía como passador. Acho que a gente vai ver uma trajetória similar. A questão é que o Richardson é um atleta melhor que o Hurts e tem um potencial maior que o Hurts. Então pode ser bem desenvolvido, esse atleticismo ajudar a o sustentar durante o primeiro ano e aí sim ele dar o salto no segundo. Não estou dizendo que ele vai chegar onde o Hurts chegou no segundo, que ele vai ser melhor que o Hurts, mas existe essa possibilidade. Então o encaixe nos Colts é muito bom para ele. Tem um jogo corrido com o Jonathan Taylor, uma linha ofensiva que teve os seus problemas, mas deve melhorar nesse ano, e tem alguns bons recebedores no Michael Pittman, no Purse, agora a chegada do Josh Downs, inclusive, né? Então, para o Anthony Richardson, é um belo cenário, sim, estar no Indianapolis Colts. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, me siga nas redes sociais, tudo mais isso. Valeu e tchau!